Vamos ler essa sessão que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Estaremos hoje falando sobre como guardar o coração em tempos de dificuldades financeiras. Essa é a nossa temática nessa noite. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Bem, leiamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Guardando o coração em tempos de dificuldades financeiras. Essa é a quinta estação, onde vamos trabalhar nessa noite, discorrer sobre esse tema. O que fazer quando a dificuldade financeira bater a porta do nosso coração? Como mantê-lo puro, íntegro? É fácil falar sobre a providência de Deus, sobre o pão de cada dia, quando a despensa está cheia e quando há dinheiro no banco. No entanto, quando a comida está quase no fim, a nossa paciência também quase se esgota. Quando a providência não chega, todos nós somos tentados, inclinados a murmurar. Nesses momentos é difícil manter o nosso coração orgulhoso e descrente, numa santa quietude e em uma doce submissão aos pés de Deus. Essa sociedade emergente, aonde aquele jargão, aquele aforismo, farinha pouca, meu pirão primeiro, está em alta. Em tempos de escassez, nossos corações ficam inclinados a desconfiar da fonte. Em momentos assim, os pensamentos do tipo, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus está me provando, vem aos montões à nossa cabeça. A verdade, meus amados irmãos, é que em tempos como esse, devemos reclamar, temos a obrigação de reclamar a Deus, porém, não de Deus. O Deus de Israel conhece as nossas necessidades. O Deus da providência, Ele é o Deus dos detalhes. Alguém disse certa vez que Ele trabalha no escuro, tecendo com luz a nossa história. Ele sabe o momento, quando, de que forma deve agir em favor daquele que nele espera. Não interprete o seu silêncio como a sua ausência. Ele está presente, Ele está entre nós. Nossa pobreza não lhe é desconhecida. E quanto àqueles que se dizem seus discípulos, aqueles que se identificam como seus seguidores, crentes em Jesus Cristo, que atitudes devemos tomar?
em momentos como esse, até que do céu venha o nosso socorro. Vamos elencar, irmãos, 7 ensinamentos sobre guardar o coração em tempos de dificuldade financeira, segundo o autor do estudo, John Flavel. Primeiro ensinamento que ele nos traz ao coração é: lembre-se que Deus permite que você passe por momentos difíceis de necessidade. Ele não está lidando com você de forma diferente do que já fez com alguns dos homens mais dedicados e santos que já viveram. Nós não somos únicos nessa caminhada. Outras pessoas têm problemas tanto quanto nós, ou mais do que a gente. Se nós olharmos para os lados, veremos que há pessoas mais carentes e necessitadas do que nós. Nós não somos únicos nessa peregrinação. Nosso problema não é único. Ainda que você não tenha experimentado momentos difíceis, outros santos têm vivido diariamente essa realidade. E eles sabem muito bem o que significa ser provado em tempos de dificuldade financeira. O vitimismo é bem característico do nosso homem, nosso ser egoísta. Temos por propensão o vitimismo próprio. Não é assim? Ninguém é mais vitimizado do que eu. Ninguém é tão perseguido quanto eu. Bem característico de nós, criaturas caídas e falíveis. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Ver um homem como Paulo, maior evangelista, nas palavras do pastor Hernandes, maior plantador de igreja, bandeirante do evangelho, ver um homem como esse, sofrendo por amor a Cristo. Filipenses capítulo 4, ele fala bem disso, né? Sei o que é ser exaltado, mas também sei ser humilhado, sei viver em abundância, como também viver em escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. Ver homens como Paulo e outros tantos homens que muito fizeram pelo evangelho, sofrendo por amor a Cristo, nos humilha diante de nossas fraquezas. O que falar, irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós sofremos porque merecemos com merecimento, não é assim? Sofrimento é parte do que somos, sofremos por merecimento. Todavia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não. Sofreu pelos pecados de outros, pelos pecados alheios. Ele foi crucificado como um transgressor, porém, nele não se achou culpa alguma. O Sinédrio não encontrou culpa nele. O pretório romano e nem Pilatos. Isaías o chamou de homem de dores, que sabe o que é padecer, rejeitado, desprezado, e dele não fizeram caso algum. Sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo. Que triste que os homens não conseguiram enxergar a beleza daquele que era todo formoso. Sentiu fome, diz a sua palavra, sentiu sede e frio. Jesus chorou. Nessa caminhada, nós não somos os únicos a padecermos. Porque agora, irmãos, nós iríamos murmurar. É o que diz a sua palavra. Se olharmos ao lado, as pessoas que estão à nossa volta, nessa peregrinação, há pessoas assim como eu e você, sofrendo por amor a Cristo. Porém, não devemos murmurar nem reclamar do nosso Deus. Somos chamados a falarmos com Deus, a reclamarmos a Deus, porém não de Deus. Essa é a primeira lição. Se sofremos, há outras pessoas, assim como eu e você, sofrendo do mesmo jeito. Segundo ensinamento para nós nessa noite é: se Deus deixar você nesta situação de carência e dificuldade, sem uma promessa, ainda assim você não tem razão para murmurar ou se abater por causa disso. De fato, irmãos, poucas coisas são mais tristes do que essa, do que alguém passar por dificuldade sem ter um horizonte colorido. Neste mundo cinzento, não é? Eu e você, nós podemos enxergar no horizonte da fé uma luz.
Pela fé enxergamos, irmãos, a linha de chegada. Não são assim com os ímpios. Eles sofrem, eles padecem, eles passam necessidades sem esperança. Cristianismo, irmãos, não é estar livre de problema. No mundo você tem problema, contudo você não tem solução. Com Cristo você tem problema, porém você tem solução. Jesus é a resposta, Ele é a solução. Ele é a pessoa para a qual todas as nossas ansiedades convergem. Nele encontramos todas as respostas para os nossos dilemas. Se o mundo sofre sem um horizonte colorido, a igreja não passa por isso, irmãos. A igreja não. A igreja tem perspectiva de futuro. Veja o que diz a sua palavra no Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ai, mas eu sou apaixonado por esse versículo, porque os homens sonegam amor, não é? Os homens sonegam justiça, porém o Senhor não. Ele dá em abundância. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus supre e santifica as nossas necessidades. Deus determina o que é adequado para nós. Irmãos, isso não é maravilhoso? Saber que temos alguém que pode suprir, nos atender, nos socorrer no dia da angústia? Isso é maravilhoso. Ou será, irmãos, que nós, como cristãos, preferiríamos coisas que não fossem do seu agrado, hein? Será que colocaríamos o nosso interesse acima dos interesses de Deus? Será que seríamos egoístas a ponto de querermos as coisas deste mundo distante de Deus? Esse é o problema do homem. O homem, lá no jardim, buscou o quê? Liberdade e autonomia, porém, tornou-se escravo. Escravo das suas vontades, escravo das suas paixões. Nós não. Preferimos e desejamos aquilo que Deus quer para nós. Esse é o nosso interesse, irmãos, em servirmos ao Senhor. Sabemos que Ele tem o melhor para cada um de nós, e nós nos contentamos com aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Ele tem para nós é santo, aquilo que Ele tem para nós é agradável, aquilo que Ele tem para nós é maravilhoso, é gracioso, é bondoso. Não permita, nem eu nem você, nenhum de nós, que aqui estamos e que aqui viemos, que os nossos desejos pelas coisas terrenas se tornem tão vorazes, que nos agarremos a qualquer prazer, sem se importar como vamos conseguir essas coisas. Corações incrédulos, muitas vezes, são os nossos corações. Quando a promessa de Deus falhou, quando aquele que confiou em Deus foi envergonhado, será, irmãos, que na nossa memória a gente pode trazer em algum momento da nossa história uma hora que nós estávamos totalmente desamparados por Deus? Será que suas promessas falharam? Será que houve algum momento das nossas vidas que Ele nos deixou, virou as costas para nós? Será que somos capazes de recordar, de trazer à nossa memória? A grande verdade é que não. Deus nunca abandona. Não há, irmãos, um momento sequer na vida de um eleito que ele esteja completamente desassistido pela provisão de Deus. Deus está aqui. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos supre, Ele nos atende. Ele pergunta aos seus discípulos em Lucas capítulo 22, versículo 35. Jesus perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Os discípulos responderam: nada nos faltou. Será que essa não é a nossa resposta? Se o Senhor nos faz essa interrogação hoje, nessa noite, será que a nossa resposta não é similar à resposta dos discípulos? O que é que tem faltado para a igreja? Poderíamos dizer de boca cheia, com o coração, com o peito estufado: nada. Deus tem suprido as nossas necessidades. Em tempo de escassez, em tempo de dificuldade financeira, em momentos
que a falta bate a porta do nosso coração, Deus está lá para nos suprir, para nos atender, para nos socorrer. Terceira verdade, o terceiro ensinamento nessa noite é: se não está bem agora, poderia estar bem pior. Não é? Tem um jargão secular que diz: não há nada ruim que não possa ficar pior, e é verdade. Deus tem negado a você os confortos desta vida. Se Ele também negasse a você, cristão, a pessoa dele, o seu perdão, o seu amor, a sua justiça, a sua pureza, a sua verdade, se Ele nos tivesse negado essas coisas, o nosso estado não seria bem pior do que é hoje? Se Ele tivesse virado o seu rosto, a sua face de nós não estaríamos em uma situação bem pior do que nós estamos hoje? Eu diria que até terrível. Já parou para meditar que as pessoas que estão nesse mundo, miseráveis, pobres, desprezíveis, que estão nesse mundo, elas têm carência de alguma coisa, elas têm carência de bens materiais, elas têm carência de dinheiro, elas têm carência de afeto, elas têm carência de amor, elas têm carência de justiça e, sobretudo, da presença de Deus. O cristão, meu irmão, passa por dificuldade, o cristão passa por situações adversas, mas, sobretudo, irmãos, temos a paz de Deus em nossos corações, a sua presença, o seu alento, o seu conforto. Isso não nos basta? Isso não nos conforta? Não dá para sairmos por essas portas desta noite dando graças a Deus por sua presença maravilhosa e graciosa? Aqueles que estão distante de Deus, irmãos, além de estarem escassos das coisas materiais, sobretudo eles estão, Deus está ausente da vida deles. Isso é bem pior, isso é terrível. Eles têm um copo amargo e nada para adoçá-lo. Não é assim comigo e com você, não é assim com a igreja, não é assim com o povo de Deus, não é assim com aqueles que se identificam como seus discípulos, não é assim. Ainda que você seja pobre neste mundo, você é rico em fé e herdeiro do reino que Deus prometeu. Aprenda a reconhecer as riquezas espirituais em contraste com a pobreza temporal. Equilibre as suas tribulações do presente com os seus privilégios espirituais. Não é o que Romanos diz? Que os tormentos do presente século não podem se comparar com a glória que há de vir no porvir? Essa é a nossa esperança. Devemos viver aqui, irmãos, com os olhos no horizonte. Você teria mais razões para se preocupar se Deus não lhe concedesse o manto da sua justiça para lhe vestir, o maná escondido para alimentá-lo, as mansões celestiais para recebê-lo. Ah, irmãos, como seria terrível se tivéssemos tudo que o homem poderia ter nesse mundo, porém distante da presença de Deus. Sabe qual é o pior estado de um homem? É Deus dizer a ele: seja feita a sua vontade. É Deus dar ao homem tudo o que ele quer. O homem quer tudo menos Deus. Essa é que é a grande verdade. Nós, distantes de Deus, caídos, queremos tudo menos Deus. Ah, como seria terrível. Ah, como seria, irmãos, situação desgraçada se Deus nos desse tudo aquilo que o nosso coração pecador deseja. Pense nessas coisas e o seu coração vai descansar no meio das dificuldades. A situação financeira pode até ser ruim, complicada, mas temos tudo o que precisamos. Temos a maior herança, temos Jesus em nossos corações. Quarto ensinamento: devemos lembrar que Deus reservou para alguns dos seus amados sofrimentos muito maiores que os nossos. Deveria Deus remover todas as suas tribulações presentes, suprir todas as suas necessidades materiais, atender aos desejos do seu coração em relação aos confortos desta vida, mas esconder de você a sua face?
lançar suas setas no seu coração e deixar que o seu veneno esgote o seu espírito, deixar que as coisas deste mundo abafassem a presença de Deus em nós? Deveria Ele, Deus, aquele que é supridor, deixar ainda que por poucos dias você fosse vulnerável aos ataques do diabo? Nós não enxergamos, mas Deus tem nos livrado, Deus tem nos protegido. Sua destra fiel, sua mão santa, poderosa, tem cobrido a igreja. Deveria Ele levá-lo através das câmeras da morte e mostrar as visões das trevas, a carranca de Satanás, se Ele fizesse isso? Deveria Ele fazer isso? Então, me diga, se você não consideraria a maior bênção voltar ao seu estado anterior de dificuldade, porém com paz na consciência. Pão e água seriam um favor de Deus, uma condição feliz. Não diga que Deus está sendo severo com você. Isso é egoísmo, isso é prepotência, isso é vitimismo, isso é arrogância. Não diga que Deus está sendo severo com você, pois Deus pode mostrar para você, usando sua própria razão e emoção, que as piores dores estão reservadas para os filhos rebeldes e insubmissos. Olha, ainda que a gente passe por dificuldade, ainda que a gente passe por provação, ainda que a situação financeira não seja agradável, ainda que nós queremos estar em uma situação mais confortável, ainda que esses anseios não sejam realizados neste mundo, meus irmãos, nós temos Deus, e Ele é supridor, e Ele assiste, Ele nos assiste, Ele nos basta, Ele nos completa. Temos Deus agora e o teremos pelos séculos dos séculos. Hoje vemos Deus em nós, porém, irmãos, ainda com um sentimento ainda não completo da sua presença, por conta dos nossos pecados, por conta da feiura do pecado que ainda existe em nós. Mas um dia seremos completamente santos, completamente livres, completamente puros, refletiremos perfeitamente a imagem de Cristo Jesus. Esse é o nosso alento, esse é o nosso descanso. Os ímpios não, eles sofrem agora tormentos, dores, dificuldades, escassez, provação, perseguição, e sofrerá muito mais no porvir. Quinta lição, quinto ensinamento: se hoje está ruim, em breve vai melhorar. O viajante gastou quase todo o seu dinheiro, mas um pouco ainda resta. Bem, diz ele, apesar do meu dinheiro estar quase no fim, a minha jornada também está terminando. Estou perto de casa e lá serei plenamente suprido. Se não houver mais luz na casa, não me preocupo. Lembro-me que já é quase dia e não precisarei da luz. Essa ilustração parece conosco, não parece? A nossa caminhada de luta, de provação, de embate, de conflito. Essa igreja que enfrenta a perseguição e luta, não parece? Essa igreja que milita todos os dias, que enfrenta oposição, que enfrenta esse mundo ante Deus e contra Deus, parece conosco. Mas se as nossas forças estão acabando, Deus vem em nosso socorro. Deus vem em favor da sua igreja. O dia está raiando. Se a noite parece trevosa, cinzenta, o dia está raiando. Lembre-se disso. Se a sua provisão terminar, os novos suprimentos estão chegando. Ou então, você está mais perto do fim da jornada do que você imagina. A salvação, muito mais, nos importa do que as nossas necessidades nesta vida. A real pergunta, meu irmão, a ser feita não é: o que comerei? O que beberei? Com o que me vestirei? A resposta correta é: o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta correta. O que devo fazer para ser salvo? Para ter vida de verdade? Para ser abastado, para ser abastecido,
Para ser completo, o que devo fazer para ser salvo? O inverno é realmente cortante e frio, mas o céu é quente e confortável. Aqui, neste mundo, nós tememos de frio, mas no seio de Abraão, tudo estará bem. Lá o céu, lá o sol, aliás, nunca para de brilhar. Sexto ensinamento. Você pensa que está certo que filhos de um pai como o nosso desconfiem de sua toda suficiência? Está correto murmurar de qualquer uma das formas como Deus trata conosco? É correto, irmãos? Questionarmos o seu agir, a sua forma de trabalhar? Será que o vaso pode falar para o oleiro o que fizeste? Será que alguém pode questionar os decretos de Deus? Você está certo em questionar o cuidado e o amor de Deus por causa de cada nova situação que nos sobrevém? Pregamos sobre a soberania de Deus, porém, volta e meia, questionamos a sua soberania. Pregamos sobre um Deus soberano que governa céus e terra, porém nós, quando deveríamos descansar na sua soberania, volta e meia nós desconfiamos e questionamos a sua soberania. Como é que Deus, irmãos, glorifica a sua soberania? Aliás, deixa-me ir mais antes. Como é que Deus glorifica o seu amor? Exercendo o seu amor. Como é que Deus glorifica a sua justiça? Exercendo a sua justiça. Como é que Deus glorifica a sua soberania? Exercendo a sua soberania. Em tempos escuros, de dificuldade, de escassez, o que nós cristãos deveríamos fazer é descansar e confiar. Nós não entendemos, mas confiamos que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Mateus 6:32, o texto que lemos diz: porque os gentios precisam, aliás, quando desconfiamos da soberania de Deus, somos como crianças tolas, nas palavras do autor da lição. Somos como crianças tolas, mimadas, que não são capazes de entender e interpretar a bondade do seu pai. Achamos que Deus não conhece as nossas necessidades, ou não tem como supri-las, ou simplesmente não se importa conosco. Esse é o nosso diagnóstico diante das adversidades. Porém, a primeira causa aqui é refutada em Mateus 6,32, quando nós achamos que Deus não conhece as nossas necessidades. Mateus 6,32 diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. A segunda indagação é refutada no Salmo 24, versículo 1, quando achamos que Deus não pode suprir as nossas carências. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O nosso terceiro questionamento é refutado, quebrado, no Salmo 103, versículo 13, quando desconfiamos que Deus não se importa conosco. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Sétima e última lição, sobre como guardar o coração em tempo de dificuldade financeira. Sua necessidade não é o seu pecado. A bem da verdade que muitos sofrem por serem transgressores, causadores daquela situação. Porém Pedro diz: olha, não sofram como malfeitores, ou como alguém que provocou. Mas se vocês sofrem por amor a Cristo, o mundo chama isso de desgraça, porém Deus chama de bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando vos maltratarem, vos injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por amor a mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A maioria das nossas necessidades tem como causa os planos ocultos de Deus.
e não o resultado dos nossos pecados. Na escassez, você tem a oportunidade de descobrir a sinceridade do seu amor por Deus. O quanto, de fato, você vive na dependência dEle. Encontra o suficiente nele e constantemente o segue, mesmo quando as motivações exteriores não estão mais lá. Concluo nessa noite dizendo: prosperidade para nós, irmãos cristãos, tá? Não é estar abastado das coisas materiais, visíveis, tangíveis, palpáveis. Não é ter uma boa conta bancária, não é ter mansões, carros. Prosperidade para nós é estar debaixo da bênção de Deus. Essa é a real e verdadeira prosperidade, é estar debaixo da bênção de Deus. C.S. Lewis, em um dos seus famosos livros, O Peso de Glória, ele diz: quem tem mais? Aquele que tem Deus, todas as outras coisas, ou aquele que tem simplesmente Deus? Quem tem mais? Todos têm em igualdade. Tanto aquele que tem todo o dinheiro do mundo em Deus, como aquele que só possui Deus. Porque Deus supre, Deus basta, Ele é o suficiente. Somos os homens, as mulheres mais ricos deste mundo. Temos Deus como nosso Pai. Ele nos supre, Ele nos assiste, Ele não nos abandona, Ele não nos rechaça, Ele não nos despreza. Ele conhece a minha e a tua necessidade. E Ele é fiel para, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo determinado, entrar em favor das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.